Batismo com fogo. O que significa a expressão batismo com Espírito Santo e fogo ou e com fogo, de acordo com o que aparece em algumas traduções da Bíblia? Será que isso fala de um batismo abençoador ou isso fala de uma questão de juízo? É sobre isso que nós iremos falar aqui nesse vídeo hoje. Seja muito bem-vindo, este aqui é o canal Pitada de Teologia e hoje nós estamos atendendo a um pedido de um dos inscritos aqui no canal para nós fazermos esse vídeo falando sobre esse assunto. Primeiramente, é necessário dizer que esse assunto não é questão salvífica. Por exemplo, você não vai ser salvo por acreditar de uma forma ou de outra forma. Mas é logicamente que é um assunto importante, visto que é um assunto contido nas Escrituras Sagradas. Então, Mateus capítulo 13, versículo 11, fala do batismo. O batismo com fogo é a mesma coisa que o batismo com o Espírito Santo ou é o batismo com juízo? Vamos ler o texto, mas nós vamos ler assim todo o contexto da passagem, né? Que começa lá no versículo de número 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Pois que já está posto manchado a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, no contexto aqui, é a primeira vez que a palavra fogo aparece como símbolo aí de juízo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui aparece a questão que nós estamos tratando. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, que aqui também se trata de juízo. Muito bem. Então, aos irmãos que afirmam que esse fogo ele se refere a fogo de juízo, eles vão, para o decorrer da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela vai apresentar vários textos ali que fogo realmente é símbolo de juízo divino. E nós temos aqui pelo menos 4 citações que eu quero citar para você de fogo como símbolo de juízo. Primeiro, nós temos Malaquias capítulo 4, versículo 1. Segundo, nós temos a destruição de Sodoma e Gomorra. Terceiro, nós temos a questão lá do Apocalipse, que diz que o fogo vai descer dos céus, e ali é um fogo de juízo. E em quarto lugar, nós temos também Jesus comparando o inferno, chamando-o de lago de fogo, que também ali é questão de juízo. Então, nesses textos, o fogo claramente é símbolo, está simbolizando ali juízo. Mas nós também temos fogo como exemplo de purificação, como é o exemplo de Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7, onde Isaías está tendo uma visão e ele é purificado com uma brasa de fogo. A sua boca, a sua língua ela é purificada por um querubim, um anjo que desce, e os irmãos conhecem aí todo esse texto. Então, há argumentos favoráveis tanto para um lado como para o outro, nessa questão do ensino geral das Escrituras. Agora, nós vamos partir para o contexto desse texto aqui de Mateus capítulo 3. Como nós podemos ver claramente, a palavra fogo ela aparece aqui em 3 ocasiões. E o contexto aqui, João Batista está batizando, vão até eles os fariseus e os saduceus. João olha eles vindo,
João dá uma mensagem dura, chamando eles de raça de víbora, quem está ensinando eles a fugir da ira vindoura, que o julgamento está chegando e tudo mais. Aí ele usa pela primeira vez a palavra fogo no versículo de número 10, mostrando ali fogo como símbolo de juízo. Aí ele, nesse mesmo contexto, ele diz: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim vem um, que ele está falando aqui já de Jesus, do Messias, que é mais poderoso que ele não era digno nem de ser escravo do Messias. E esse Messias batizaria com o Espírito Santo e com fogo, ou e fogo, né? E dessa forma, a Bíblia diz que ele ia trazer juízo, recolherá o trigo no celeiro, mas queimaria a palha num fogo inextinguível. Então, o contexto, ele favorece, principalmente o contexto anterior ao versículo de número 11, e o contexto posterior ao versículo de número 11 favorece a ideia de que aqui batismo com o Espírito Santo é uma coisa e batismo com fogo é outra coisa. Essa visão vai favorecer, essa visão do contexto, principalmente na questão de fogo aqui, que aparece 3 vezes nesse contexto, e dessas 3 vezes, 2 claramente são no que diz respeito a um fogo de juízo. Então, observando assim, nós podemos ver que a visão que diz que batismo com o Espírito Santo é uma coisa, batismo com fogo é outra coisa, é juízo, ela parece ser favorecida aqui nesse contexto. Outra questão também que parece favorecer esse contexto é que a palavra batismo, ela significa mergulho, imersão. E batismo com o Espírito Santo, a pessoa é imersa no Espírito Santo. E o batismo com fogo, a pessoa é imersa no fogo. E quando é que a pessoa vai ser imersa no fogo? É no juízo do grande dia, quando as pessoas serão jogadas ali, os ímpios, né? Serão jogados ali no lago de fogo. Então, há esse argumento também muito favorável para aqueles que apoiam se Mateus 3, 11, batismo com o Espírito Santo uma coisa e batismo com fogo outra coisa. Outro argumento também que favorece essa questão é os outros textos que vão tratar de batismo com o Espírito Santo. E nós temos aqui alguns textos interessantes. Por exemplo, Marcos, capítulo 1, versículo 7 e 8, diz que é o mesmo contexto. Ali Marcos diz que Jesus batizaria com o Espírito Santo e não cita a palavra fogo. Só que as pessoas que advogam a ideia de que o batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa de que o batismo com fogo, eles dizem que ali não aparece a palavra fogo, porque no contexto também não aparece os fariseus e os saduceus. E é verdade. Já em Lucas aparece a palavra fogo e também aparece lá também os fariseus e os saduceus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, que é quando o Senhor Jesus ele faz a promessa sobre a vinda, a descida, o batismo com o Espírito Santo, no versículo de número 8, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. No versículo 5, repara que ele só falou do Espírito Santo. No versículo 5 ele diz assim: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqui Jesus também não cita a palavra fogo. Então esses argumentos eles parecem favorecer a questão da ideia do juízo. Agora, por outro lado, não existe nenhum texto bíblico que fale sobre batismo com fogo ou batismo no fogo. Não existe nenhum texto bíblico. Quando aparece nas Escrituras Sagradas a questão de batismo e a palavra fogo, antes da palavra fogo aparece Espírito Santo. Outro argumento favorável, então não existe na Bíblia assim
batismo com fogo não existe. Existe batismo com o Espírito Santo e com fogo, que é a grande questão que nós estamos discutindo aqui. Outra questão também interessante é que fogo na Bíblia, ele é símbolo do Espírito Santo. Aí as pessoas dizem que aqui é uma mesma coisa. Aqui, batismo com o Espírito Santo e fogo é só uma coisa. É o batismo com fogo do Espírito Santo ou é o batismo no Espírito Santo, que é fogo. Então há também esse argumento que é interessante para advogar a ideia de que batismo com o Espírito Santo e fogo é tudo uma mesma coisa. Outra questão também, que é um argumento favorável a esse pensamento, é o cumprimento desta promessa, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Veja só o que diz. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E aqui, em Mateus, capítulo 3, versículo 11, João Batista diz que ele iria batizar com o Espírito Santo e fogo. E aqui aparecem que veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, ali, a questão de promessa-cumprimento, que é o argumento, também ela parece advogar a favor aqui das pessoas que dizem que batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa de batismo com fogo, é tudo uma mesma coisa. Bem, há aí esse debate é longo, muitas pessoas elas levam isso até mesmo para um lado pessoal, falando em questão de salvação, mas isso aqui não é uma questão salvífica. Os irmãos podem acreditar de uma forma ou acreditar de outra, dependendo como eles vejam esse assunto, veem esse assunto. E eu gostaria de saber a sua opinião. Você advoga que batismo com o Espírito Santo e fogo aqui é o batismo com o Espírito Santo mesmo, ou a questão aqui são dois batismos diferentes? Um batismo para os salvos, para aqueles que se arrependem, e outro, o batismo para aqueles que não são salvos, para aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Aqui está falando de dois tipos de batismos diferentes. E aí, o que é que você pensa sobre isso? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.